Afinal de contas, se tu não tá onde o teu público-alvo tá, tu é invisível e quem é invisível não vende nada. Como descobrir aonde, em que canal o teu consumidor, o teu perfil de cliente ideal consome conteúdo e como que tu faz para aparecer por lá? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Wesley, eu sou sócio fundador da EKM, uma agência de marketing de verdade, onde a gente faz marketing muito além do tráfego, porque infelizmente normalizou-se, né, no Brasil e marketing se resume a tráfego pago, e na verdade ele é muito além disso. E a gente faz e trabalha isso todos os dias nos nossos clientes aqui na EKM. E hoje eu quero trazer para ti como que tu faz para descobrir em que canal que o teu público consome conteúdo e como que tu faz para aparecer por lá, para ser visto, né, para criar conexão, para estar na frente do teu público-alvo, para poder gerar audiência, gerar público e por que não, obviamente, fazer vendas. Afinal de contas, eu não estou gravando esse vídeo aqui para o YouTube por acaso. Eu só estou gravando esse vídeo aqui porque o meu público-alvo consome esse material no YouTube e eu preciso estar aqui para poder ser relevante para essa audiência. Então vamos lá, sem muita enrolação, eu vou ir direto ao ponto respondendo exatamente essa pergunta e vou te ensinar algumas coisas que tu pode aplicar ainda hoje aí no teu negócio para identificar esses canais e como que tu começa a produzir conteúdos nesses veículos para se comunicar com o teu público-alvo. Bora lá. Bom, eu gosto muito de escrever, de anotar, e eu acho que eu converso melhor, eu explico melhor as coisas enquanto eu anoto, e por isso que eu compartilhei aqui a tela do meu tablet para a gente poder conversar melhor. Então vamos lá. Primeiro ponto é: a gente precisa perguntar para o nosso público-alvo, para os nossos clientes atuais, em que canais que eles consomem conteúdo. Não é simplesmente eu adivinhar, né? A gente fala muito sobre ICP, né? Provavelmente já deve ter ouvido falar desse termo, né? Mas ele é uma sigla em inglês para perfil de cliente ideal, tá? Quando a gente define quem é o nosso ICP, a gente já precisa ter essa pesquisa pronta de que canais, em que veículos, o que que eles consomem, qual que é, os hobbies, né, a vida social do teu perfil de cliente ideal e, consequentemente, eu vou partir do princípio de que tu já tenha, isso respondido ou, se não, tu precisa fazer urgentemente a pesquisa de quem é o teu perfil de cliente ideal e nessa pesquisa tu é obrigado a perguntar aonde que ele consome conteúdo. Atualmente, a gente tem alguns canais principais na internet e alguns canais offline, né? Mas vamos lá, a gente tem hoje o YouTube, e aí o YouTube a gente se divide em shorts, né? Que são vídeos parecidos com Reels no Instagram. A gente tem vídeos longos, né? Como vídeo aulas. Um exemplo desse vídeo aqui, ele vai ficar um pouco extenso. A gente tem podcasts, né? Gravados dentro do YouTube, em lives e etc, né? Então esses aqui são os principais veículos, né, e canais de comunicação, hoje se destacando principalmente podcast e live, tá? O meu público-alvo particularmente consome muito isso aqui. Outro canal que eles consomem esse tipo de conteúdo é no Spotify, tá? Eu tenho muitos clientes que comentaram que enquanto eles estão fazendo atividade física ou, enfim, fazendo alguma coisa em casa, eles estão com o Spotify ligado, ouvindo um podcast sobre um tema, sobre uma pauta específica. Depois, a gente tem o Instagram. Esses são os predominantes, tá? E aí a gente está falando de Reels, tá? Obviamente tem toda aquela questão de dopamina e etc, injeção de hormônios, né? Que é o vídeo rápido, que a gente consome com mais frequência, que a gente fica, às vezes, perde a noção de tempo e hora que a gente fica navegando na tela, né? Mas no Instagram, o nosso público aqui na EKM, e possivelmente o teu negócio também, eles ficam muito tempo consumindo Reels no Instagram. Em alguns casos, a gente tem o famoso TikTok, que seria algo bem parecido na mesma lógica dos Reels. Depois, a gente teria outros formatos, outras plataformas, mas elas não são muito propagadas, vamos dizer assim, né? O YouTube hoje é a principal, o Instagram é a secundária, brigando ali com o TikTok, dependendo do teu público e do teu mercado. Depois a gente tem os canais offline, vamos lá, a gente tem a TV, hoje em dia cada vez diminuindo a sua audiência com a entrada das lives no YouTube, a gente tem o exemplo aí da Copa do Mundo, né, onde a Cazé TV transmitiu dentro do YouTube. Depois a gente tem rádio, dependendo do teu público-alvo, ele ainda consome rádio, principalmente no trânsito. Outros levam o Spotify consigo, né, dentro do carro e tudo mais. Mas
também é um veículo, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro, a gente tem um hábito muito comum de ouvir rádio, né? E a gente tem alguns programas principais ali que o meu público-alvo particularmente consome, que eu também consumo, né? Então por isso que eu citei TV e rádio. Depois a gente tem outros canais, veículos, por exemplo, vou citar, mas não são os principais, tá? A gente pode estar falando de outdoor, numa avenida muito movimentada, vamos supor, tu tem um polo, que nem aqui na nossa cidade, a gente tem um polo industrial. Nessa avenida circula muita gente, consequentemente, os decisores dessas empresas circulam, moram nessa avenida, porque aqui é cercado de condomínio, inclusive onde eu moro, e, consequentemente, eles visualizam esses outdoors, tá? Depois a gente tem lugares mais frequentados e etc, mas não vou me aprofundar nesse sentido aqui. Então aqui nós temos algumas das possibilidades que o teu público-alvo, que o teu consumidor pode consumir conteúdo, e a gente precisa, como eu falei, vou voltar aqui, vou até dar uma ênfase maior aqui, a gente precisa perguntar para ele qual que é o hábito dele, aonde que ele costuma consumir notícias, se atualizar, aonde que ele passa o tempo dele, né? Tu precisa fazer essas perguntas na tua pesquisa de ICP, que é o perfil de cliente ideal, ou então PCI em português, né? Mesma coisa, tá? Então a gente precisa fazer essa pesquisa, perguntar para obter estas respostas. A partir do momento que a gente tem lá, aí a gente precisa coletar esses dados e metrificar. Vou citar o meu exemplo aqui: YouTube em primeiro lugar, com podcast, tá? A gente tem o YouTube em segundo lugar, com vídeo longo. Depois a gente tem o Insta com Reels. E por incrível que pareça, depois a gente tem aqui a rádio, tá? Esses são os principais veículos e canais de comunicação que os nossos clientes consomem. Pode ver que eu trouxe o rádio e eu não trouxe o Spotify para essa lista, porque o rádio ele ainda tem um indicador maior do que o Spotify, tá? Realmente o público está mais concentrado aqui com o YouTube Premium, tá? Então, a partir do momento que eu identifiquei em que canal, aonde que o meu consumidor está consumindo conteúdo, que o meu público está consumindo conteúdo, seja o teu negócio que vem B2C, né, que vende para o consumidor final, B2B que vende para outras empresas, a gente tem aqui, quando a gente fala do B2B, a gente tem o LinkedIn, que hoje, minha singela opinião, a gente tem muito mais players de venda consumindo conteúdo no LinkedIn do que propriamente os tomadores de decisões lá. Obviamente que gira muito negócio dentro do LinkedIn, mas eu vejo que é muita galera de vendas centralizando a energia e a atenção dentro do LinkedIn e as coisas acontecem entre eles. Mas no B2B, o LinkedIn ainda é relevante, tá? No nosso caso, apesar de ser B2B, o nosso público realmente, o LinkedIn praticamente nem apareceu na nossa pesquisa, mas pode acontecer aí para ti quando tu fizer a tua pesquisa, tá? A partir do momento que eu pesquisei, que eu identifiquei, que eu elenquei quais são esses principais canais, em termos de volume, etc., eu preciso criar uma forma de produzir conteúdo para estar presente nessas plataformas aqui, certo? Um exemplo, como eu falei no início do vídeo, eu estou aqui gravando esse vídeo para o YouTube, não é por acaso. Como o nosso público consome, na sua grande maioria, podcast e posteriormente vídeo longo, eu preciso centralizar os meus esforços nessa produção aqui. Esse vídeo, ele se caracteriza como um vídeo longo. Podcast, a gente também está produzindo dentro da EKM para poder aparecer para os nossos clientes, tá? Identifiquei. Vamos citar algum exemplo, eu gosto de ser muito prático para que faça sentido aí para ti. Eu vou exemplificar agora dentro de um mercado B2C, tá? Que vende para o consumidor final, principalmente o varejo, independentemente do segmento, do nicho, mas um varejo que vende para o consumidor final, né? Óbvio. A gente vai exemplificar. Fiz a pesquisa, possivelmente estaria sendo elencado o Insta, possivelmente, dependendo do produto que tu consome, que tu vende, um TikTok, e aí aqui, provavelmente, Reels e Carrossel. O YouTube, cara, provavelmente vai ser para ouvir podcasts, mas daí não relacionados ao teu produto, mas sim sobre o hobby do teu cliente, né? Então, daqui a pouco, por isso que hoje a gente tem muito aquele conteúdo no sentido de founder-led growth, né? Que é onde os proprietários, as personificações das marcas e das empresas aparecem produzindo conteúdo, compartilhando a sua rotina dentro do YouTube. Porque pensa aqui, se eu tenho um varejo, eu vendo para o meu consumidor final.
eu sou um cara que eu gosto muito de tênis, o esporte tênis, né? Então vamos pensar que eu tenho uma loja de artigos para tênis, né? O meu consumidor final, ele gosta do quê? Ele gosta de consumir conteúdos sobre o esporte, sobre tênis. Então o que que eu vou fazer? Ao invés de fazer um vídeo eh, falando sobre o meu produto e etc, alguma oferta dentro do YouTube, eu posso criar conteúdos paralelos. Eu vou anotar aqui, conteúdos paralelos. O que que é isso aqui, tá? Curiosidades, tá? Curiosidades. A gente tem as informações, que são as notícias, tá? Então vamos exemplificar. Ah, tá rolando agora Roland Garros, por exemplo. Eu vou fazer alguns vídeos notificando sobre a rodada de Roland Garros, curiosidades sobre algum atleta, sobre a bolinha utilizada, sobre as raquetes utilizadas no circuito. Eu vou fazer vídeos que o meu consumidor vai consumir, mas não porque ele quer algo do meu negócio, da minha loja, mas sim porque é o que ele consome na vida dele, na rotina dele, certo? Então, esse é o tipo de conteúdo que é muito importante a gente ter no Instagram, no TikTok e no YouTube. Porque se a gente tem alguma curiosidade, vamos pensar agora a nossa cabeça como consumidor, como cliente, se a gente vai pensar em algo, eu gosto muito daquilo, tá? Eu vou consumir curiosidades e informações daquilo ali, as pessoas são movidas por isso. Então, alguém vai produzir esse tipo de conteúdo. Antes o teu negócio do que o teu concorrente. Ele vai consumir esse conteúdo de alguém. Se eu entrar agora no YouTube e pesquisar qual é a raquete mais utilizada em Roland Garros 2026, vai ter alguém que vai falar sobre aquilo ali. Talvez essa pessoa nem tenha uma loja, talvez ela só seja um influencer, um YouTube. Mas se alguma loja produzir esse tipo de vídeo, consequentemente eu vou assistir e eu vou ter um ponto de interação com esta marca, com esta loja. Então por isso que é muito importante, lembre-se disso. Antes o teu negócio do que o do teu concorrente aparecendo e produzindo conteúdo no momento de lazer do teu público-alvo, tá? A partir do momento então que eu elenquei os principais canais, eu vou para esses tipos de conteúdos para serem publicados, tá? A gente tem uma facilidade hoje muito grande na produção de conteúdo, que é o quê? Eu vou até aumentar a minha imagem aqui para poder falar olho a olho contigo. Hoje em dia, com o uso da inteligência artificial, é muito fácil a gente produzir um único conteúdo para um canal em específico e desmembrar esse conteúdo em outros canais. Esse vídeo longo que eu estou produzindo para o YouTube aqui, que vai ter possivelmente algo em torno de 15, 16 minutos, eu vou ramificar ele em alguns cortes que vão ir para o perfil do Instagram. Depois eu vou produzir desse vídeo um artigo para ir para o blog da minha empresa. Possivelmente vai se transformar num post para o meu perfil do LinkedIn, um e-mail marketing de relacionamento com a minha base de clientes da nossa empresa. Então, tu entende que eu produzo um conteúdo, uma pauta e eu ramifico isso em múltiplos canais. Agora eu quero trazer uma outra informação para vocês. Minimizei a minha tela aqui também. Como que eu posso identificar a pauta que mais vai ser relevante? Novamente, pesquisa. Hoje em dia a gente tem a inteligência artificial fazendo isso aqui pelo nosso negócio e, consequentemente, tu pode ter pelo teu também. Eu não escolhi essa pauta à toa para gravar esse vídeo. O Claude, né, o nosso agente de IA, trouxe essa pauta porque ela foi uma das mais pesquisadas organicamente dentro do YouTube nos últimos dias, nas últimas semanas. Então, tu pode colocar quais são os títulos mais pesquisados organicamente, quais são os vídeos com mais visualizações, para tu poder estar produzindo esses mesmos conteúdos, criando novas versões com o teu ponto de vista, com a tua opinião sobre esse tema para poder aparecer para tua audiência quando ela pesquisar. O que eu estou trazendo aqui, o que eu estou compartilhando com vocês aqui de informação, não é uma teoria, não é algo que eu aprendi num curso, numa faculdade, li num livro. Não, é a minha experiência, o meu conhecimento, a minha opinião, a minha sugestão para o teu negócio com base nos nossos quase 6 anos aí de empresa e nos meus, deixa eu ver, 12, 14 anos de mercado, tá? Então, assim, tu pode trazer o teu ponto de vista sobre uma pauta, sobre um tema e compartilhar isso com a tua audiência, que tu vai estar criando conexão. A tua audiência, ela vai, por exemplo, tu que está assistindo esse vídeo, pode ser que tu não goste do que eu fale aqui, mas vai ter alguém que possivelmente vai gostar, entendeu? Então, é justamente esse o ponto que a gente tem que pensar. Pesquisar pelos principais tópicos, a IA pode te ajudar nisso, e ela pode te ajudar a criar, né, títulos, variáveis, né, de títulos, e a tua opinião, né, isso é muito importante que tu tenha essa personalidade para poder produzir o teu conteúdo com base no que ela identificar que é melhor tu produzir, certo? A partir do momento que eu tenho, então, fiz a minha pesquisa,
deixa eu apagar aqui, fiz a minha pesquisa, identifiquei os canais, listei eles aqui. A partir da identificação desses canais aqui, eu vou fazer a minha outra pesquisa em relação aos conteúdos mais acessados, procurados e pesquisados. E eu vou começar a produzir esses conteúdos. A partir do momento que eu produzir, eu vou ramificar eles em múltiplos canais. A partir desse momento, tu ganha uma escala de pontos de contato com a tua audiência, com o teu público. E isso, meu amigo, no longo prazo é fundamental. Hoje a gente vive no mundo, nos negócios, do longo prazo, de marca, de conexão, de personalidades. E a partir do momento que tu implementa isso aqui, não para de fazer, pode mudar o teu... Pensa que, por exemplo, esse vídeo eu estou publicando agora no mês de julho de 2026, pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, alguém vai visualizar e alguém vai converter, enfim, vai engajar com a nossa marca, com a EKM através desse vídeo, tá? Então, assim, deixa eu voltar novamente para conversar olho a olho contigo. Então, assim, eu trouxe um compilado, né? Como eu falei, a minha opinião, o meu posicionamento, a minha sugestão com base na nossa expertise aqui de mercado, para tu poder identificar esses canais aí para o teu negócio, para o teu público e produzir conteúdo para estar presente, aumentar a tua frequência na rotina do teu cliente. E obviamente que isso é uma estratégia de marketing. Eu te convido para saber se o que tu está aplicando atualmente de marketing dentro da tua empresa está realmente sendo eficiente, gerando resultado, ou somente sendo um custo que te preocupa mês a mês a arcar com esse custo. E para isso, aqui na descrição do vídeo tem um link, são 12 perguntas completamente gratuito, tu pode fazer sozinho, tu vai clicar ali, vai responder essas perguntas e no final tu vai ter um resultado de uma análise da performance do teu marketing atual e um plano de ação para 30, 60 e 90 dias com ações realmente aplicáveis para o teu negócio, para tu sair desse momento e começar a ajustar esses pontos de melhoria, essas oportunidades dentro do teu negócio. É completamente gratuito, a gente desenvolveu para ajudar o mercado, tá aqui na descrição do vídeo e eu te convido a fazer esse teste agora mesmo. Para quem ficou até o final, muito obrigado. Deixa o teu like aqui e já te inscreve no nosso canal para poder acompanhar muitos e muitos mais conteúdos sobre marketing, sobre vendas, no mundo de inteligência artificial, principalmente na digitalização dos canais de atendimento. A gente vai trazer cada vez mais e mais conteúdos aqui no canal da EKM. Então, deixa o like, te inscreve, como eu queria falar isso. E até a próxima. Valeu!